A física vai começar a partir de agora a matéria de ótica geométrica, que estuda a luz e os princípios geométricos da propagação da luz. Observe bem, pessoal, antigamente os cientistas e os estudiosos tinham a dúvida do que era a luz. No século V a.C., eles imaginavam que a luz fosse formada por pequenas partículas emitidas pelo olho que atingem o objeto e o iluminam. Ou seja, antigamente, a galera pensava que a pessoa, ao olhar um objeto, emitia uma determinada partícula que interagia com esse objeto e trazia para a pessoa a informação de que aquele objeto estava iluminado. Hoje nós sabemos que isso aí não é bem assim. No século IV a.C., alguém já imaginou que a luz poderia ser formada por ondas em um fluido invisível, ondas se propagando no meio material. Também já caiu por terra essa definição. Atualmente, nós dizemos que a luz tem uma dualidade onda-partícula, ou seja, a luz tem comportamentos de onda, transmissão de energia, e também comportamentos de partícula. Esse comportamento dual da luz será estudado ao longo do nosso curso, futuramente. A luz hoje, para nós agora no segundo trimestre, será estudada em um modelo geométrico. Então nós estudaremos a luz como raios de luz, retas orientadas que definem a direção e o sentido em que a luz se propaga. Aqui no nosso PowerPoint temos exemplos de raios de luz. Eles possuem direção e sentido. A direção é a reta que define o raio de luz. Sentido é representado por esta seta. Feixe de luz já é um conjunto de raios de luz. Um conjunto de raios de luz. Mas para poder estudar a luz, é bom definirmos o que é uma fonte primária e o que é uma fonte secundária de luz. Fonte primária ou corpos luminosos são corpos que produzem a própria luz. Por exemplo, o Sol e as demais estrelas, uma lâmpada acesa, a chama de uma fogueira, etc. Fonte secundária ou corpo iluminado, ele somente reflete a luz que recebe. Exemplos clássicos: a lua, o objeto lâmpada quando a lâmpada estiver apagada, a madeira, o concreto, o piso de uma sala, etc. Agora nós temos tipos de feixe de luz. Esse assunto aqui é importante, porque instrumentos ópticos, por exemplo, espelhos, lentes, etc., eles utilizam, né, no seu estudo o conceito de feixe de luz. Então aqui temos um feixe de luz convergente para podermos começar a estudar os feixes de luz. Convergente, olha só, todos os raios de luz apontam para um único local do espaço. Todos os raios de luz se concentram num ponto. Por isso dizemos que esse feixe é convergente. Isso aqui pode ser obtido, por exemplo, com uma lente, né? Uma lupa, aquela que quando a gente era criança usava para queimar papel. Um feixe de luz divergente. Feixe de luz divergente. A luz sai de uma fonte, um único ponto, e se espalha pelo universo, ou seja, diverge, espalha a partir de um ponto. E feixe de luz paralelo, os raios de luz têm direções, são raios paralelos, né? Todos têm a mesma direção. O feixe de luz paralelo, aproximadamente, quem fornece isso é o laser, em pequenas distâncias. Então ele tem uma utilização tecnológica muito importante atualmente. Bom, colocando aqui um exemplo do nosso livro, nós colocamos nesse desenho, né, vários tipos de feixe e de fontes de luz. Olha só, a luz, por exemplo, da Lua entrando nessa sala escura, ou de um poste ou algo desse tipo, formando feixe paralelo de luz. Aqui, olha só, uma lupa formando um feixe convergente. E aqui você tem também um feixe divergente a partir de uma luminária, de um lampião antigo, por exemplo. Você tem essa luminária, esse lampião, como exemplo de fonte primária, está emitindo a própria luz. E todos esses objetos aqui na sala, o livro, a mesa, etc., a lapiseira, a caneta, o estojo, onde você coloca a lapiseira e a caneta, são fontes secundárias. Então, aqui nós temos a fonte primária como corpo luminoso,
e as fontes secundárias como corpos iluminados. Estudaremos agora os princípios da ótica geométrica. Nós temos um primeiro princípio aqui da ótica, pessoal, que é muito importante você entender: propagação retilínea da luz. Quando a luz se propaga em um meio homogêneo e transparente, a trajetória da luz será uma linha reta. Você pode observar essa figura aqui, onde a luz do Sol se propaga pelo espaço, chega até a atmosfera da Terra, toca o avião e projeta a sombra do avião no piso do aeroporto. Isso aqui é um exemplo de propagação retilínea da luz. Muito interessante a foto. Independência dos raios luminosos. Os raios de luz são independentes. Ao se interceptarem, cada um deles mantém a sua trajetória, como se os outros não existissem. Muito utilizado em iluminação de shows. Aqui, por exemplo, vemos uma fotografia de dois holofotes, holofote azul, holofote amarelo. Durante a interseção, os raios de luz sofrem alguma, digamos assim, interação, mas após a interseção, eles continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Reversibilidade dos raios luminosos. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de seu percurso. Aqui nós temos um exemplo de um laser atingindo 3 espelhos. Então imaginem, por favor, o laser com esse sentido que a seta do mouse vai mostrar para vocês aqui. Entrando pela esquerda, atinge o primeiro espelho, reflete atingindo o segundo, depois o terceiro, reflete de novo. Se eu apontasse o mesmo laser nesse sentido, ele atingiria esse ponto e seguiria o mesmo caminho que o primeiro laser seguiu. Ou seja, só mudaria o sentido, a trajetória seria a mesma. Isso aqui também é muito comum em exemplos do tipo: você num carro, sentado no banco traseiro do carro, olhando o retrovisor e vendo o rosto do motorista. O motorista olha o retrovisor e vê você também. Ou seja, ali tem raios de luz que são independentes, que a propagação deles independe do sentido. Meios de propagação da luz. Aqui é interessante, porque nós podemos classificar os meios de propagação da luz de acordo com a facilidade ou a dificuldade com que eles permitem que a luz os ultrapasse. Por exemplo, quando o meio é transparente, a luz passa totalmente através do meio. Exemplo dessa foto é o vidro aqui da janela. Os raios de luz chegam até o vidro, sofrem um certo desvio dentro do vidro. Esse desvio tem um nome, nós estudaremos no futuro, é a refração, e depois saem do vidro novamente, com direções bem definidas, sem, digamos assim, misturar, né, um raio com outro, sem interceptar um raio ao outro, ou seja, formando imagem bastante nítida. São meios transparentes. O vidro pode ser um meio transparente, a água em pequenas camadas, o ar atmosférico e o vácuo, por exemplo. Meio translúcido, ele permite a passagem de luz, mas com uma certa dificuldade. Os raios de luz têm trajetórias irregulares dentro desse meio. Um exemplo de meio translúcido, olha só, um dia com neblina, a atmosfera da Terra ficou aqui nessa região translúcida. O outro exemplo seria papel manteiga, papel de seda, papel vegetal, etc. Então, por exemplo, vidro jateado, né? Aquele jato de areia que não permite que você enxergue com nitidez o que está do outro lado do vidro. Esse é o meio translúcido. E temos agora o meio opaco, meio que não permite de jeito nenhum a passagem de raio de luz. Por exemplo, a porta do elevador, o concreto, a argamassa de uma parede, as roupas de maneira geral e por aí vai, o piso, o chão, a terra, etc. Aqui nós vamos classificar as fontes de luz também como fonte puntiforme e fonte extensa. Agora nós estamos tratando
do tamanho das fontes de luz em relação aos objetos que elas iluminam. Quando você tem uma fonte de luz com tamanho pequeno, desprezível em relação ao objeto que ela ilumina, nós dizemos que essa fonte é pontiforme. Lembrando você que um ponto, né, não tem dimensão. A dimensão de um ponto é desprezível. Aqui, fonte pontiforme é aquela semelhante a um ponto, ou seja, ela possui um tamanho que não é considerável em relação ao objeto que ela ilumina. Essa fonte de luz projetará, quando interceptada por um objeto, uma sombra. E essa região aqui, no anteparo, o anteparo é essa tela, pode ser o chão, uma parede, um anteparo. Aqui nessa tela você verá a sombra projetada a partir dessa fonte de luz. É a sombra desse objeto projetada no anteparo. Observe que uma fonte pontiforme projeta apenas sombra, ao contrário da fonte extensa. Agora, o que seria uma fonte extensa de luz? Por exemplo, uma fonte com tamanho que não é desprezível, tem um tamanho considerável em relação ao objeto. Então, observe bem, essa segunda fonte de luz aqui é bem maior do que a primeira e ela projeta, seguindo essa trajetória de raios de luz, além da sombra, ela projeta penumbra. Então, uma fonte extensa é capaz de projetar aqui um cone de sombra e também um cone de penumbra. Penumbra é a região semi-iluminada, ou iluminação mais fraca. Eclipses. Os eclipses, eles são aplicações práticas dessa ideia de fonte extensa que eu acabei de falar com vocês. O Sol, uma fonte extensa, quando interceptado pela Lua, ou seja, quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, nós temos um eclipse total do Sol, na região apenas de sombra. Olha só, acompanhe comigo a trajetória desse raio de luz e desse outro, que determina no planeta Terra essa região de sombra aqui. Então a Lua está tampando o Sol. Quem estiver nessa pequena região aqui da Terra não enxerga o Sol. Tem um eclipse total solar, só na região de sombra. As regiões de penumbra, essa região semi-iluminada, quem estiver nessa região de penumbra enxerga um eclipse parcial do Sol. Bom, agora eu vou tratar com vocês do eclipse da Lua, quando a Lua se coloca em posição oposta, ou seja, quando a Terra projeta sombra sobre a Lua. Esse é um eclipse lunar. A luz do Sol será interceptada pela Terra, produzindo depois uma região de sombra que vai tampar a Lua. De novo, quando a Lua está nessa região aqui, eclipse total lunar, na região de penumbra, eclipse parcial. Câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício é o instrumento óptico que deu origem à ideia de máquina fotográfica. As primeiras máquinas fotográficas nada mais eram do que uma câmara escura de orifício com um filme fotográfico no seu fundo. Na época nem era filme, era uma lâmina de vidro com produtos químicos capazes de absorver determinadas imagens. Então, imagine aqui uma lâmpada que tem um tamanho O, uma altura O, altura do objeto, embora essa letra aqui O não seja obrigatória, isso não é uma fórmula, é só para você entender que existe uma dimensão, um tamanho nessa lâmpada. Um raio de luz, partindo da extremidade da lâmpada, atravessa este pequeno orifício e produz a imagem da extremidade da lâmpada aqui embaixo, uma imagem invertida. Um outro raio de luz saindo desse ponto extremo aqui da lâmpada, de baixo, atravessa o orifício e produz aqui, nessa região, a imagem invertida da parte de baixo. Ou seja, essa lâmpada que estava numa posição que, digamos, direita, agora a imagem dela terá uma posição invertida e menor. Esta imagem é menor do que o objeto. Então, O de altura da imagem, do objeto,
e I de altura da imagem. P e P' são letras que usamos para representar a distância do objeto até a câmara escura de orifício, e P' é a letra que nós usamos exatamente para a dimensão da câmara escura de orifício que importa, ou seja, a profundidade da câmara escura de orifício. Quero que vocês percebam que nós temos uma semelhança de triângulos aqui. Um triângulo definido pela dimensão O, pelo P, e outro triângulo definido pela dimensão I e pelo P'. Então você tem O e P, I e P'. Montando a semelhança de triângulos, você pode escrever o seguinte: a altura da imagem dividida pela altura do objeto será igual à profundidade da câmara escura de orifício, ou seja, a distância da imagem até o orifício, dividida pela distância do objeto até o orifício, ou seja, I sobre O igual a P' sobre P. Isso não é uma fórmula, isso é apenas uma semelhança de triângulos. Ângulo visual. Conforme nós olhamos objetos, o nosso olhar abarca esse objeto, ou seja, o nosso olhar consegue enxergar completamente esse objeto de acordo com um ângulo visual. Observe primeiro nesse desenho um objeto mais distante do observador. Esse observador é capaz de enxergar esse objeto com um ângulo visual pequeno, relativamente pequeno. Apenas isso aqui que eu estou mostrando. Então, quando você olha um objeto distante, ele parece para você com uma dimensão pequena e você efetivamente está enxergando esse objeto com um ângulo visual pequeno. Aproximando o objeto, a dimensão dele parece maior para você, só parece, na verdade, o tamanho dele medido por um instrumento de medida continua o mesmo, e você o enxerga com ângulo visual maior. Observe bem, olha, objeto distante, ângulo visual pequeno. Objeto mais próximo, ângulo visual maior. Existe um valor médio mínimo do ângulo visual que permite ao observador distinguir diferentes pontos do objeto. Esse valor é denominado limite de acuidade visual. Ou seja, quando você olha um objeto distante, você consegue enxergar esse objeto com nitidez se você estiver dentro desse limite de acuidade visual. E ele vale aproximadamente 1 minuto, que é 1/60 do grau. Agora, a lista de exercícios. Na tira a seguir, Garfield se vale da boa vontade de John para se deitar à sombra. Um modo de medir a altura de um corpo é comparar a medida de sua sombra com as medidas de altura e sombra de outro objeto. Suponhamos que queremos determinar a altura de John sabendo que sua sombra projetada na grama mede 50 centímetros. A fonte ao lado de John tem 80 centímetros de largura e projeta uma sombra de 25 centímetros de comprimento. Qual é a altura de John? Pessoal, resolver esse tipo de exercício é sempre do mesmo modelo. Você vai montar uma semelhança de triângulos. Você vai fazer o seguinte: desenha o nosso John e a sua sombra, desenha um esquema da fonte com a sombra da fonte. Lembre-se, nós queremos determinar a altura do personagem John. Nós temos como dado o comprimento da sombra de John e nós temos também a altura da fonte e o comprimento da sombra da fonte. Quero que vocês imaginem o Sol aqui em cima, mandando raios de luz, paralelos sempre, projetando essas duas situações. E aí você consegue entender o seguinte: os raios de luz chegam até a Terra, a partir do Sol, bastante paralelos. Então, esse lado do triângulo maior é paralelo a esse lado do triângulo menor. As bases também são paralelas e, consequentemente, as alturas também serão. Fica fácil montar a semelhança de triângulos. Por exemplo, a altura de John, dividido pelo comprimento da sua sombra, será igual à altura da fonte, dividida pelo comprimento da sua sombra.
H sobre 50 para o John, igual a 80 sobre 25 para a fonte. Olhando com um olhar mais matemático essa relação aqui, já dá para saber que a resposta é 160 centímetros, né? Para manter essa proporção aqui, olha, 50 é o dobro de 25, o H tem que ser o dobro de 80. Ou seja, para o John projetar num determinado instante uma sombra 2 vezes maior do que a sombra da fonte, é necessário que o John tenha uma altura 2 vezes maior do que a fonte. Resolvendo o exercício, você encontra para o John 160 centímetros, ou seja, 1,60 m. Exercício 2. Uma lâmpada de dimensões desprezíveis está presa ao forro de uma sala e distante 3 metros do chão. Um disco opaco de 40 centímetros de diâmetro é colocado horizontalmente entre a lâmpada e o solo, de tal maneira que o centro do disco e a lâmpada estejam na mesma vertical que passa pelo chão. Se a distância do disco ao chão é 1 metro, qual é a área da sua sombra projetada no solo? Pessoal, aqui fica uma dica. Esse exemplo, esse exercício, não trouxe desenho. Então, é interessante você olhar, ler várias vezes o enunciado e tentar desenhar a situação proposta. Esse exercício nada mais é do que a narração de um desenho, né? Na verdade, quem escreveu esse exercício pensou num desenho, fez esse rascunho e depois escreveu o texto em cima desse desenho. Traduzindo o exercício, é isso que nós temos. Uma lâmpada de tamanho desprezível, portanto, essa lâmpada só projeta sombra a 2 metros de um objeto e a 3 metros do solo. Bom, basta você desenhar aqui raios de luz que interceptam a extremidade do objeto. Então, isso é um raio de luz que passa pela extremidade da direita do objeto e determina o limite à direita da sombra desse objeto no solo, da sombra projetada desse objeto. Existe um outro raio de luz que passa na extremidade da esquerda do objeto e determina esse outro limite. Então, o que nós precisamos é calcular a área dessa sombra. Essa sombra ela terá a aparência de uma circunferência. Se nós conseguimos calcular o raio dessa circunferência, calcular a sua área já fica bem fácil. 40 centímetros foi dado do exercício, é o diâmetro do objeto. Então nós podemos montar uma semelhança de triângulos usando, por exemplo, esse triângulo aqui, 2 e 40. Olha só, esse triângulo entre a lâmpada e o objeto, 2 metros de distância, objeto com 40 centímetros de diâmetro. Então, olha só, peguei esse triângulo. Altura 2, base 40. Eu agora preciso pegar outro triângulo semelhante a esse. Vou pegar o triângulo maior aqui. Altura da lâmpada até o solo, 3 metros. Base desse triângulo, x. Então, nós temos, por exemplo, 2 sobre 40 igual a 3 sobre x. Isso me permite calcular o x, que é o diâmetro da sombra projetada. 2 sobre 40, 3 sobre x, x igual a 60, resolvendo a equação. Mas observe bem, 60 centímetros é o diâmetro da sombra. Se você quiser calcular a área da sombra em função do diâmetro, seria πd2 sobre 4. Se você quiser usar a fórmula clássica em função do raio, em vez de usar 60 centímetros, você divide por 2 e acha o raio, que é 30, ou 0,3 metros. E daí, resolvendo, a área seria π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes 0,3 ao quadrado, que você encontraria 0,27 metros quadrados aproximadamente. Esse exercício é do nosso livro, ele considerou π aproximadamente 3, tá? Só para ficar mais claro, se fosse uma questão de concurso ou de prova, o π seria dado.
Se não fosse dado, você deixaria a área em função de π, não tem problema nenhum. 3. Suponha que a fonte citada no exercício anterior passe a ser extensa, de mesmo formato e dimensões do disco opaco. No chão há agora não só uma região totalmente escura, como também uma de penumbra, aquela região semi-iluminada, né? Também circular, que circunda a região da sombra. Determine os diâmetros das regiões da sombra e da penumbra projetada. Para resolver esse exercício, é importante você desenhar o esquema novamente, substituindo a lâmpada por um objeto desse tipo, uma fonte extensa. E aqui, o nosso livro, né, de novo, esse exercício é do livro, ele utilizou um esquema de um corte lateral. Ele mostrou a fonte extensa em corte, ela tem essa dimensão em corte, colocou o disco aqui embaixo e projetou, olha só, usando raios, a extremidade da sombra. Essa região aqui é a sombra projetada por este objeto. A partir de quem? Dessa fonte extensa. Então você vem, olha só, alinhando A com C, você limita a região de sombra à direita. Alinhando esse ponto com B, você limita a região de sombra à esquerda. Essa região aqui embaixo é a região de sombra projetada. Fazendo raios na diagonal, você limita a região de penumbra. Olha só, da esquerda da fonte extensa, passando pela direita do objeto, você limita essa região de penumbra aqui. E o contrário do outro lado. Ou seja, nós temos um círculo, uma área circular aqui de região de sombra, ao redor dela um outro círculo com uma região de penumbra. Fazendo a semelhança de triângulos, nós podemos encontrar as dimensões pedidas pelo exercício. Nós temos, por exemplo, olha só, no triângulo BDE, nós temos 1, que foi dado do exercício, é essa altura, sobre x, que é uma parte do que o exercício pede, uma parte do diâmetro de penumbra. E nós podemos pegar esse outro triângulo aqui, ABC. Temos a altura 2 com diâmetro, o próprio objeto, 40. Então, observe bem, ó, 1 sobre x, 2 sobre 40. Resolvendo essa igualdade, achamos x igual a 20 centímetros, né? 0,2 metros. É só de bater o olho nos dois triângulos, nós acharíamos isso, né? Porque 1, metade de 2. Então, essa base x, metade de 40. De novo, vou marcar aqui com vocês a semelhança que eu utilizei. 1 sobre x. 2 sobre 40. 40 é o diâmetro do objeto, do disco colocado aí como personagem do exercício. O diâmetro total da região da penumbra será 0,2 desse lado da esquerda, mais 0,2 desse lado da direita, mais o diâmetro da região de sombra. O diâmetro da região de sombra é o próprio diâmetro do disco, como o próprio desenho demonstra. Observe bem, olha, essa região aqui tem o mesmo diâmetro do disco. A região de penumbra, que compreende isso tudo, tem 0,2 mais 0,2 mais 0,4, 0,8 metros ou 80 centímetros. Exercício 4. Uma câmara escura com orifício tem 25 centímetros de profundidade. Deseja-se obter a imagem de uma árvore distante 8 metros da câmara. Observa-se no fundo da caixa que a projeção da imagem da árvore tem 6 centímetros de altura. Cuidado com as unidades, pessoal. Letra A. Represente um esquema a imagem vista pelo observador no fundo da caixa. Letra B. Qual é a altura da árvore? De novo, desenho, né? Nós temos aqui na letra A a árvore
e a câmara escura de orifício. O desenho da árvore com uma certa altura O a 8 metros da câmara. Lá no fundo da câmara escura de orifício, invertida e menor, nós temos a imagem deste objeto. Nós temos então, olha só, um raio de luz da copa da árvore, que vem até aqui embaixo, definindo a imagem da copa virada para baixo. Temos aqui um outro raio de luz das raízes da árvore, né, do início da árvore aqui embaixo, definindo na câmara escura de orifício a imagem desse pé da árvore, né? E aí você tem a árvore aqui no mundo real direita e aqui dentro da câmara escura de orifício invertida, em menor, ok? Os números são dados do exercício. Na letra B, ele manda você calcular a altura da árvore. Para calcular a altura da árvore, é de novo necessário montar uma semelhança de triângulos. Observem bem, não há uma fórmula muito definida. Você poderia começar com O e depois ir para o I, ou começar com 8 e O, tanto faz. Depende de qual é o seu conhecimento de matemática nessa área aí de semelhança de triângulos. O nosso livro fez o seguinte, ele pegou I, a altura da imagem, dividido por O, a altura do objeto, que aqui no caso é a árvore, igual a 25 centímetros, profundidade da câmara escura de orifício, dividido por 8 metros, que é, digamos assim, a distância da árvore, que é o objeto, até a câmara escura de orifício. Você tem, então, resolvendo essa semelhança de triângulos, que a altura do objeto é 1,92 metros. Eu recomendaria, na hora de você resolver, colocar tudo nas mesmas unidades, tá? Recomendaria colocar, por exemplo, tudo em metro, tudo em centímetro e já sair direto aqui na resposta. Há uma coisa interessante nesse exercício. Como você tem centímetro e centímetro numa igualdade, na mesma posição, ou seja, essas duas aqui leituras, né, esses dois valores estão no numerador da fração, a resposta sai correta. Não é necessário converter. Mas para quem tem dúvida, eu já recomendo converter tudo antes para não confundir. Por exemplo, se você tivesse 6 centímetros aqui, mas aqui embaixo, em vez de 8 metros, tivesse 8 centímetros e 25 metros, por exemplo, aqui em cima, daria tudo errado. Então, para nós, o correto, o mais fácil é coloque tudo na unidade coerente, todas as leituras em mesma unidade e ache a resposta como, por exemplo, 1,92 metros, que é a altura da árvore. O próximo exercício, número 5, ele é, de novo, uma aplicação de câmara escura de orifício, mais contextualizado, já mostrando a vocês aqui como você pode produzir a sua própria máquina fotográfica, digamos assim, usando essa tecnologia do século XIX, pinhole, do termo em inglês que significa furo de agulha. Eu gostaria que vocês tentassem fazer e depois acompanhassem a solução. Está aqui no nosso PowerPoint a solução toda. Porque agora eu quero me concentrar no exercício número 6. Exercício número 6. Um observador, deitado na areia de uma praia, vê a extremidade superior de um farol, segundo um ângulo visual de 60 graus com a horizontal. Ao afastar-se mais 20 metros, permanecendo deitado, o ângulo passa a ser 45 graus. Determine a altura do farol. É interessante esse exercício aqui. Ele é contextualizado, ele é real e é isso que acontece. O ser humano enxerga desse jeito, mas o ser humano já há centenas de anos foi desenvolvendo instrumentos óticos, que, por exemplo, a topografia, uma parte muito importante da engenharia, utiliza. A topografia utiliza exatamente essa situação desse exercício para medir a altura de um determinado, por exemplo, de um morro, de um prédio, de uma casa, sem ir até esse morro, esse prédio, uma casa, e pegar uma fita métrica ou um metro de pedreiro, alguma coisa desse tipo, e esticar nesse objeto. Então nós usamos instrumentos de medida teodolitos óticos, fazendo essa exata situação que o exercício 6
nos apresenta para não precisarmos medir a altura, por exemplo, de um morro de 1 quilômetro de altura. Utilizando teodolito, nós conseguimos medir isso facilmente. Bom, a ideia é a seguinte: o observador estava próximo do farol. Ele conseguia observar o farol todo desde que ele movimentasse seu olhar aqui 60 graus, ok? Da base do farol até o topo, o observador conseguia enxergar a partir de um ângulo visual de 60 graus. Quando o observador se afasta, esse ângulo já diminui. Ele já consegue enxergar o topo do farol com um ângulo de 45 graus. Então, observem bem as coisas que são variáveis nesse exercício. Ângulo visual, 60 mudou para 45. Distância do observador até a base era x. Na situação final do exercício, essa distância passou para x mais 20. Mas existe uma coisa que é constante neste exercício: a altura do farol. Agora fica a dica aí para quem se preocupa em questões de prova, de concurso. Acho que todos os meus alunos têm que preocupar com isso. Os concursos estão batendo a porta aí, nós não podemos deixar de pensar neles. Quando você tem um exercício com muitas variáveis, esse exercício deve ter algo constante. E esse algo constante é, geralmente, com quase toda certeza, parte da solução do exercício. O que é algo constante nesse exercício é a altura do farol. Portanto, vamos olhar a primeira situação aqui. Observe bem, imagine um triângulo definido por H, altura do farol, X e essa hipotenusa aqui. Agora imagine a relação trigonométrica chamada tangente. Tangente de um ângulo é o cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente a ele. Então, a tangente de 60 graus, que é bem conhecida, é H constante sobre X. X não foi dado, H não foi dado, mas o H é constante. Então, vamos tentar usar esse H. H sobre X. Tangente de 60 graus é igual a H sobre X. Ou seja, H é tangente de 60 graus vezes X. 1,7 vezes X. Resolvendo essa igualdade, você acha H igual a x tangente de 60 graus, 1,7x. Então, nós já sabemos que a altura desse farol é uma função da distância do observador até a base do farol. Ou seja, é 1,7x. Se eu conseguir encontrar esse x, eu consigo encontrar o H. Para a segunda posição do observador, podemos escrever também a ideia de tangente. Mas agora é tangente de 45 graus igual a H dividido por x mais 20. Limpe da sua mente esse primeiro triângulo agora. Limpe, apague da sua mente. Pense nesse segundo triângulo. H sobre x mais 20. Então, tangente de 45 graus é H sobre x mais 20. Igualando as duas situações, nós temos o seguinte, lembrando a você que a tangente de 45 graus é 1, você tem 1 igual a H sobre x mais 20, ou seja, H é 1,7x, joga esse 1,7 para cá, você tem 1,7x igual a x mais 20, ou seja, x é aproximadamente 28,57, substituindo no 1,7x, você vai encontrar 48,57 metros para a altura. Bom, você poderia resolver de outras maneiras, né? Por exemplo, tangente de 45 graus, 1. H, 1,7x. Então, já substituindo aqui, você teria 1 igual a 1,7x dividido por x mais 20. Resolvendo isso que eu acabei de falar, você encontra o mesmo resultado para x. E aí, aquela velha manobra da matemática, né? Você achou uma variável, substitui na primeira equação, acha a segunda variável. Ou seja, aqui nós temos já definido a distância do observador até o farol inicial, x, e depois a altura do farol, que é 48,57 metros. Pessoal, por hoje é só.
Espero que vocês tenham aprendido esse início da ótica e bons estudos para vocês e até a próxima aula.